sou gamer, como é que eu faço para ter um processo seletivo para eu virar um gamer, pro player? Ou será que é a empresa que vai me buscar? Eu tenho que ficar em primeiro no jogo para me notarem? Para o senpai me notar, né? Vamos lá. Então, assim, acho que tem duas grandes vertentes. Primeiro, se você quer trabalhar no administrativo, e aí é super, super corporativo. LinkedIn, processo seletivo, 500 entrevistas e blá, 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 blá. Para ser jogador, eu acho que no final das contas, acho que o grande ponto importante é, primeiro, não seja tóxico. Né? Porque se você é uma pessoa que xinga, se você é uma pessoa que ofende os outros, provavelmente na hora que a gente for te contratar, a gente vai fazer um background check, então a gente vai ver seu histórico e nem a dona do jogo vai deixar você entrar no campeonato. Segundo, a chance de você criar inimizades com os nossos jogadores é alta, então não seja tóxico e seja muito bom. A gente está de olho em todo mundo que é muito bom. Né? Então acho que, com certeza, se você quer ser contratado, ser top 1 do servidor tem que ser o seu objetivo. Claro, a gente não contrata só top 1, né? Porque, afinal de contas, top 1 é só uma pessoa, né? Mas a gente está de olho ali nos melhores mesmo. E é muito mais a gente chega do que a pessoa vem até a gente. Mas acontece, né? E já aconteceu de vocês tirarem gente da equipe, porque essa pessoa ela era muito pica, assim, tecnicamente, mas ela era extremamente tóxica, não estava bem com ninguém, já... Então, na verdade... Antes de contratar, a gente faz toda essa checagem, né? Então a gente tenta evitar isso ao máximo. Mas sim, existem pessoas que quando você contrata, o cara é muito bom, mas ele não é um bom team player, ele não é uma boa pessoa pro grupo. E a gente acaba entendendo que, pô, cara, beleza, você é muito bom, mas você não é muito bom pra cá. E a gente dispensa. Então, assim, eu acho que é mais recorrente do que todo mundo imagina, né? Porque no final das contas, é o que eu falei, são 5 jogadores, eles precisam se entender. E são só 5 jogadores, não dá para as pessoas se odiarem. Então, se você tem um cara que é muito bom, mas ele é uma pessoa que é intragável, uma pessoa que é super difícil de lidar, provavelmente ele não vai ter lugar. E rola uma queimação desse cara entre as outras organizações? Tipo, ó, já trabalhei com ele. Acho que assim, queimação não, né? Na verdade, rola a pergunta, tipo, pô, beleza, por que ele não deu certo? Cara, porque não dá para trabalhar com ele. Né? Acho que no final das contas a gente não queima ninguém, né? A pessoa que acaba se queimando sozinha. Mas isso, por exemplo, a PEN quer contratar um jogador que era da Vivo. Aí a PEN chega e fala, pô, eu vi que vocês já trabalharam com esse jogador, e aí o que você acha? É mais ou menos esse esquema. Acontece, sim, definitivamente. Mas não é tipo, horrível trabalhar com esse cara, já vou avisar pra todo mundo aqui, nunca mais trabalhar com ele. Acho que seria meio mancado, né? Meio fazer a caveira. Mas acontece. Né? Mas acontece. Não sei no meio do esporte, mas assim, não, acho que a gente, por exemplo, a gente nunca faria isso. Acho que depende, por exemplo. Às vezes a pessoa faz uma coisa que é tão gritante que você nem precisa falar. Tá. Né? Então, é um pouco por aí. Entendi. Eu acho que uma coisa também que a galera deve se perguntar muito tem idade para entrar tanto na área corporativa, no mercado de games, quanto também para ser um pro player. Existe idade para iniciar, uma idade mínima que eu possa ter? Eu acho que assim, para a corporativa definitivamente, né? Porque a gente está procurando, por exemplo, dentro da Cade, em todas as funções, a gente procura sempre terceiro grau completo ou experiência equivalente. Né? Porque a gente acredita que não necessariamente você precisa ter faculdade para as coisas, desde que você tenha experiência equivalente. Então, eu não vou falar que com 18 anos você vai entrar, você precisa ter um dos dois. E para ser jogador também, assim, não adianta você ser muito novo, porque existem jogos que têm idade mínima, para a gente poder contratar, para a gente poder escrever. Né? Existe, por exemplo, até idade mínima para você poder transmitir. Né? Tem, por exemplo, pessoas que são muito jovens e elas fazem transmissão até na Twitch, até com os pais e acabam tomando ban da Twitch. Então, é uma coisa que é muito mais difícil, porque aí você acaba entrando juizado de menores, aí você tem colégio, você tem um monte de fatores. Mas eu acho que assim, quando você está beirando ali os 16, já é um momento que se você quer e você é bom, é onde talvez você vai começar a falar com as pessoas. E tem aquele esquema do tipo, olha, você só vai trabalhar com a gente, mas se você estiver estudando em paralelo, não necessariamente ter o terceiro grau completo, mas se você... pergunto isso porque eu assisto muito TV e eu sei que no SBT o pessoal faz isso, né? Eu sei que a Kamais era assim, Koyuji era assim, mas falando de esportes da Vivo Kids também rola isso? Então, por exemplo, se você é menor de idade, você automaticamente você precisa estar cursando o colégio, você precisa, por exemplo, ser emancipado. Então tem várias regras, né? São várias leis que a gente precisa seguir. E esse é um dos, por exemplo, talvez esse seja o maior
dificultador da gente ter, por exemplo, menores de idade, né? Como que você vai conciliar tudo isso? A questão das viagens, inclusive. Exato. E assim, tudo acontece em São Paulo. Não dá pra gente enganar. Tudo acontece em São Paulo, mas nem é todo mundo que mora em São Paulo. Então você vai pegar um menino que mora, sei lá, no Pará, e você vai trazer para São Paulo, e aí como é que você vai gerenciar tudo isso? Então, assim, não é uma coisa que é fácil você entrar nesse meio sendo tão criança, tão jovem assim. Qual que é o jogador mais novo que a organização tem? Se eu não me engano, acho que o jogador mais novo que a gente tem, ele tem 17 anos. 17 anos? Mas aí já é emancipado. Já é emancipado. Já Mas como é terminou... que funciona? Vocês oferecem uma estadia para eles? Vocês conversam com os pais das crianças que Então, assim, o que a lei diz, né? Toda vez que você contrata uma menor de idade, primeiro que não é uma menor de idade que assina o contrato, você precisa dos pais, a pessoa precisa ser emancipada e os pais precisam prover lugar de moradia, eles são responsáveis também, porque no final das contas é menor de idade, né? Sim. Então, acho que o básico é ter terminado o colégio, pelo menos o ensino médio, né, que é o que a lei pede, né? E você também ser emancipado. É uma coisa que, e de novo, emancipação é uma coisa que a gente não consegue obrigar, é uma decisão que tem que ser dos pais das pessoas, do jogador. E, por exemplo, o nosso contrato, ele precisa ser um pouquinho diferente, porque tem algumas leis que a gente precisa colocar dentro do contrato, mas ele, no final das contas, ele é assinado pelo jogador, pelo pai, pelo responsável legal, né? Porque tem a guarda da pessoa. Entendi. E como que os pais lidam com uma situação dessa? Do tipo, olha, vou precisar emancipar seu filho, porque seu filho ele é muito bom no que ele faz, eu quero ele com a gente. Olha, normalmente é mais tranquilo, porque normalmente são caras que são muito bons e quando eles jogavam de casa, eles já ganharam muito dinheiro com premiação. Então você pega, por exemplo, casos de, sei lá, de Free Fire, de Fortnite, de jogadores que jogavam em casa e ganharam, tipo, centenas de milhares de reais em premiação. Então, quando você vai falar para os pais, você não precisa convencer tanto que o cara realmente é bom, né? Mas aí, acho que talvez o que mais embarrere é que essa criança, se ele for muito novo, a dificuldade de terminar o colégio. Aí precisa agilizar tudo, precisa fazer intensivo de férias, precisa fazer tudo isso. Porque também a gente não pode, né? Tem várias leis que, publicidade é diferente, então a gente precisa ficar mais preocupado com isso. Mas assim, a criança mora com vocês a partir de então e vocês provêm a escola com a matrícula dos pais? Não, então, por isso que eu tô falando. Quando ele entra, ele já precisa estar emancipado, ele já precisa ter terminado tudo isso. Entendeu? Uhum. Então é uma coisa que... Porque é muito difícil você conciliar. Então, talvez seja até utópico. Não sei se talvez em outro time, mas é um lugar que a gente acaba não se metendo, né? A gente prefere que esteja tudo dentro das 4 linhas ali pra gente poder jogar. Justo. E uma dúvida assim que eu tenho. Já aconteceu de, por exemplo, tem ali o Joãozinho tem 16 anos, nossa, ele é muito bom, eu quero apostar nele, só que por enquanto ele não pode ter um compromisso muito grande. Vamos guardar ele aqui, e aí no momento certo a gente... Sim, existe. Caramba. Então tem aqueles meninos que a gente desponta, tipo, sei lá, 14 anos, 13 anos, a gente vai lá, conversa com os pais, assina contrato, e ele nem tá jogando, ele tá na casa dele, tá igual, a única coisa que ele tem que fazer é continuar sendo bom, né, pra quando ele estiver na idade certa a gente poder fazer teste. Isso existe super.